Olá pessoal, meu nome é Luciano Fagundes e a gente está começando mais um Tô Feliz Mente e Alma. Para essa semana eu tenho dois assuntos para falar com vocês, não tenho certeza se a gente vai conversar sobre os dois, mas pelo menos um a gente vai e aí eu introduzo o outro se for o caso. Depois que eu comecei a pesquisar essa parte de psicanálise, esse tipo de coisa, e primeira coisa, boa notícia, na realidade eu consegui ouvir que o treinamento que a gente vai ter aqui de psicanálise vai acontecer mesmo, então a partir da semana que vem eu começo oficialmente no treinamento de psicanálise. Isso daí vai ser bom, porque tem um monte de assunto para trazer para vocês. E além disso, eu comecei a dar uma pesquisada, né? Agora que eu estava conversando mais com vocês mais a fundo, e comecei a achar alguns vídeos meio interessantes, né, na internet. Na realidade, já tinha visto antes, mas nunca tinha dado muita atenção para isso. Mas eu vi que está tendo aquela discussão, né? Talvez vocês já tenham visto sobre a questão de psicanálise ser ou não ser pseudociência, esse tipo de coisa. Estou vendo um monte de gente descendo a lenha na parte de psicanálise. Então, o principal que a gente vai discutir hoje é isso, tá? Assim, para mim isso daí é uma discussão meio infrutífera, mas eu queria pelo menos poder dar minha opinião para vocês sobre isso. Então a gente vai conversar sobre isso, e depois eu tenho algumas coisas sobre inteligência artificial, que eu não sei se vai dar tempo para a gente falar ou não nesse vídeo, mas que se não der, eu já passo para vocês para a gente falar no outro. Então eu queria trazer alguns problemas de verdade de inteligência artificial para a gente pensar, e não só essa questão do, vai perder meu emprego, não vai perder meu emprego. Conversa com isso daí no final, tá bom? Como eu falei para vocês, para mim, tá parecendo uma coisa quase que infantil, tá? Assim, eu não sei se com isso eu não vou acabar trazendo a briga dos dois lados para mim, mas para mim eu comecei a ver um monte de podcast e vídeos essa semana, o pessoal da Inteligência Limitada, vi do Wesley, vi um monte de gente do pessoal de psicologia e psicanálise, mas a impressão que eu tenho é como se o pessoal estivesse tentando meio que desacreditar a psicanálise. E para mim eu acho isso meio infantil, justamente porque, não sei se é da minha área, né, porque eu estou olhando meio de fora, mas quando a gente tem duas ciências, né? Ou na realidade estão dizendo que a psicanálise é pseudociência também, não sei muito de onde estão tirando isso. Mas vamos lá, mas vamos assumir assim, você tem dois objetos de estudo, né? Na realidade, duas áreas que estudam a mesma coisa, que seria a mente humana. A gente tem esse tipo de coisa também na área de exatas, né? Na realidade, é bem conhecida a rixa que existe entre o pessoal da matemática e da física. Não é desconhecido, sim, um ficar tirando sarro do outro, um falar que o outro está fazendo coisa errada e tudo mais. Então vamos lá, se você, assim como eu, não estava muito ligado no que estava acontecendo, né? Tá chegando agora, pelo que eu entendi, tem vários autores já que em vários anos diferentes sempre levantaram essa bola, mas parece que o mais recente é o livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Absurdos que Não Merecem Ser Levados a Sério, tá? Que foi escrito por Natália Pasternak e Carlos Orsi. Então parece que depois que lançou esse livro, parece que começou essa polêmica aqui no Brasil tudo de novo, né? Basicamente, o que eles estão... Eu não cheguei a ler esse livro, tá? Então, assim, não posso dizer com propriedade, mas pelo que eu estudei dessa questão do porquê pseudociência, porquê não pseudociência, parece que o maior argumento que tem nisso daí é aquela relação de que muitos dos parâmetros, né, muitos dos procedimentos da psicanálise, não é possível você fazer a contraprova, né? Ou não é possível você falsear. No final das contas, eles querem dizer que você não consegue comprovar o que está dizendo. Mal sabem eles que a gente da área de exatas vive com isso todo dia na área de física quântica, né? Se você for querer dizer que o único critério para você considerar alguma coisa ser falseado ou não, você vai olhar que boa parte de toda a parte de física quântica lá é só teórico, né? Então você tem matematicamente, você tem tudo aquilo lá montado, mas não existe nenhuma forma, assim, já faz parte, todos os autores já começam dizendo assim, bom, se você acreditar que o universo pode ser definido dessa forma, se você acreditar que existe uma quinta dimensão circular, aí você pode imaginar que tal coisa vai acontecer. Então, é engraçado eu, como professor de exatas, ver isso daí acontecendo nas áreas de, teoricamente, saúde, né? Ou áreas que, teoricamente, deveriam ser mais flexíveis até do que a gente. E a gente acaba vendo daí o pessoal todo brigando como se fosse uma coisa exata. Isso que é o mais engraçado. Mas é o que eu falei. Então, voltando. Foi levantada, então, essa bola dizendo que, como as teorias da psicanálise não eram possíveis de você trazer muita evidência, né? Não era possível você comprovar ou desprovar, então ela seria considerada pseudociência. Primeiro que daí, isso daí já ofendeu meio mundo da psicanálise, né? Então, porque você falou como pseudociência, pseudo teoricamente vem de falso, então é como se estivesse dizendo que é uma falsa ciência. Que depois você pega, olha nos podcasts, o pessoal fala que não é bem assim, não sei o quê. Eu não sei a intenção por trás, não vou nem tentar questionar isso, mas a questão toda é, sim, levantaram essa leve. Para mim isso daí não faz sentido nenhum. E por que não faz sentido? Porque se a gente parar para pensar, eu acho, pelo menos na minha opinião, tá, chegando agora,
Eu vejo que tem coisas boas na terapia cognitivo-comportamental, behaviorismo, todas as terapias, na realidade, da psicologia tem a parte boa delas, a psicanálise tem também a parte boa dela, e eu pensaria simplesmente em pegar o que tem de melhor em tudo e usar. Basicamente é o que a gente faz quando a gente está fazendo software de computação. Né? Então, assim, e o mais engraçado é que, assim, eu que sou da área de exatas estou pensando desse jeito. Por quê? Porque para mim eu não tenho a desculpa, né? Eu não posso chegar e falar assim, ah, não, eu estou fazendo um sistema aqui, uma loja virtual que vocês vão comprar coisas aqui dentro e vão fazer pagamento por Pix. Mas aí eu chego e falo assim, não, você faz a sua compra, põe lá as compras no carrinho, aperta o botãozinho e faz o Pix. Mas olha, esse sistema 80% das vezes vai funcionar. 20% das vezes a gente sabe que ele não vai funcionar muito bem, que ele vai acordar meio mal-humorado, não vai estar a fim de trabalhar, então talvez o dinheiro não caia na sua conta. Não existe isso na minha área, certo? Então, o que acontece? Ou você tem 100% de certeza que a transferência de dinheiro ali vai acontecer, ou então seu sistema é uma porcaria. Eu imaginaria que o pessoal da área de psicologia e tudo mais seria muito mais flexível nisso, porque toda discussão que eu vejo está em volta de escalas que não são usadas. Assim, as escalas, na minha opinião, já são estupidamente subjetivas, né? Do tipo, eu estou acostumado com escalas do tipo gráfico, né? Ou seja, de 0 a 100, você vai lá, faz o cálculo e mostra o que está acontecendo. Aí, as escalas que estão falando que teria que usar é coisa do tipo, você está se sentindo bem hoje? Quão bem você está se sentindo hoje? Ah, você está triste, você está alegre. A partir do momento que isso daí é uma resposta que vem do próprio paciente, não estou dizendo que não funciona, mas você concorda que isso daí é um nível de abstração, assim, estupidamente superior a qualquer coisa calculada. Mas tudo bem, deixa pra lá. Assim, parece que isso daí parece ser importante pro pessoal. Aí eu vi o pessoal questionando a parte de eficácia, né? Então eles pegaram lá uma determinada doença e falaram que, ah, não, o TCC para essa doença resolve 80% dos casos em 6 meses, a psicanálise é só 50%. Sim, primeiro que para mim isso, se realmente esses números, eu me atenho a ver os números. Se os números estão certos, a única coisa que para mim significa é que se eu pegar 100 pessoas e jogar lá para fazer o tratamento, para 50 delas, tanto faz qualquer uma das duas. Se for TCC ou psicanálise, vão se resolver do mesmo jeito. E o pior, né, se você pegar o lado errado lá, né, os 20% que sobra ali, dos 80% até os 100%, não vai funcionar em nenhuma das duas. Tudo bem, você pode até dizer que uma, pela estatística, parece ser mais confiável do que a outra. Mas, para mim, olhando só esses números, não significam absolutamente nada. Aí eu também vi o pessoal questionando a metodologia de um artigo científico que atestava que psicanálise era boa. Então, que daí é aquela história, metodologia, eu tenho um livro muito bom, vou até mostrar para vocês aqui, que é um dos que eu mais gosto da parte de estatística, que é o seguinte, olha aqui, ó, como mentir com estatística. Então, assim, se fizeram um trabalho de escrever um livro desse, é porque vocês imaginam como é fácil você pegar e fazer um experimento aparecer do jeito que você quer que ele apareça. Então, realmente, eu concordo que metodologia é importante, tudo vale a pena, é super interessante ter e fazer funcionar direitinho, mas sempre vai ter alguma forma de questionar a metodologia, sempre vai ter alguma forma de questionar o resultado que está ali dentro. Então, assim, para mim isso daí não é novidade nenhuma. E o mais engraçado é que daí o pessoal questiona outra psicanálise, mas não questiona de todas as outras que foram aprovadas na mesma revista, né? Então, inclusive um monte daí de todas as outras terapias. Só dizendo, não vou querer arrumar briga com ninguém. E aí, acho que um dos outros também argumentos que eu achei extremamente interessante também foi que eles reclamavam falando assim, não, porque mas e supondo que funcione, né? Vamos supor que funcione tudo direitinho, que todos esses artigos, metodologias estavam ótimas e mostra que funcione. Aí entra na questão do por que que funciona. Então, aí questiona toda aquela história, vários dos argumentos lá das teorias que Freud fez e tudo mais, falando que, será que funciona por causa das coisas que Freud falou que funciona mesmo ou já são outras coisas? Mais uma vez, para mim, não importa. Por que que não importa isso? Porque, assim, pensa bem, a gente está falando de um negócio que um cara sentou na mesa dele e escreveu há mais de 100 anos atrás. Houve uma tremenda evolução de lá para cá, com vários conceitos diferentes, conceitos novos. Pelo que eu entendi também, parece que os psicanalistas têm alguns que são mesmo preciosistas, no sentido de que, não, só é psicanálise se for do jeito que Freud falou. E para mim também é uma besteira. Na realidade é o que eu falei, eu sou meio prático nessas coisas. Para mim vale o que ajuda o paciente.
Assim, eu não, do ponto de vista de serviço, eu vejo assim, se você consegue ajudar o paciente, tanto faz o que você usou. Mas tudo bem, vamos lá, não sou psicanalista. Mas assim, eu só estou dizendo que para mim, todo esse questionamento parece tão bobo que assim, eu não consigo entender, não consigo ver muito bem o porquê dessa briga toda. E na realidade mesmo, aí falando sério agora, né, sem querer só questionar dados aqui, questionar os argumentos, é assim, eu não vi em nenhuma discussão, tá? Quem quer que seja, seja do lado da psicanálise ou do lado da psicologia, levantarem a bola do paciente. Assim, é sempre a opinião do terapeuta dizendo por que, que ele acha que a terapia que ele faz é melhor para o paciente. Mas nenhum deles chegou e falou assim, ah não, porque olha, os pacientes gostam e escolhem mais a psicanálise, ou os pacientes gostam e escolhem mais a TCC. É mais ou menos como se você deixasse nessa discussão todo o paciente de lado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se vocês lembrarem no vídeo da semana passada, eu comentei para vocês que o primeiro livro que eu comprei lá era um livro de TCC. Acho que é o Feeling Good, se eu não me engano. Onde ele tinha lá um monte de procedimentozinhos de terapia cognitivo-comportamental, de coisas que eu poderia fazer para poder auxiliar na minha depressão, né? Então, para quem não lembra, dá uma olhada no vídeo lá da semana passada que eu expliquei isso daí lá direitinho. Mas, se vocês também derem uma olhada lá, vocês vão ver que eu falei assim, não servia para mim. Ou seja, eu, como cara cabeça dura que era, que não acreditava em nenhum tipo de problema de saúde mental, não acreditava em que eu queria fazer terapia, não estava com a mínima intenção de fazer terapia. Quando eu li aquilo ali, né, com todos aqueles procedimentozinhos que o livro indicava e falava, escreve um diário assim, assim assado, escreve tal coisa nesse diário, marca todos os pensamentos negativos que você teve. Cara, para mim aquilo ali era um saco. Tá? Ou seja, eu como paciente, para mim era um saco, eu não ia fazer. Se a única terapia que existisse na época, mesmo que você me fale, ah não, TCC tem 80% de chance de curar você em 3, 4 meses, 6 meses, sei lá quanto, eu não ia fazer. Simples assim. E aí o que, que acontece? Quando eu peguei e comecei a pegar, estudar a parte de psicanálise e tudo mais, eu vi que não, a psicanálise é diferente. Eles não vão me ficar me passando tarefinha para casa, não vou ficar. Vai ser basicamente uma conversa. Você vai lá, vai começar a conversar, vai começar a tentar achar quais foram as origens do problema e tudo mais, e assim vai indo, vai evoluindo, vai tentando achar as coisas e, teoricamente, vai começar a resolver os problemas. É aquela história, independente de ser mais ou menos efetivo, eu, como paciente, foi o caminho que eu escolhi. Ponto. Eu que estou escolhendo isso. Não é uma coisa do tipo um remédio. Né? Quando você pega um remédio, até você pode até chegar e falar assim, ah, beleza, eu tenho um monte de remédio genérico. E aí você escolhe o mais barato. Putz, tá ótimo. Você vai lá porque o remédio, teoricamente, vai ter exatamente o mesmo efeito em qualquer pessoa. Então você vai pegar, tomar o remédio, tanto faz se você pegou marca A, marca B, marca C, desde que seja o mesmo princípio ativo, está provado lá que está tudo certo, resolveu. Tá? Então você não tem muito o que escolher. Mas a primeira coisa que eu aprendi quando eu estava lendo psicanálise é que a resposta a um tratamento ou terapia de psicanálise ou de psicologia, ou o que quer que seja, qualquer coisa relacionada à saúde mental, depende da vontade do paciente em querer melhorar. Tá? Eu falei, voltando também no exemplo do Pix, né? Eu não posso fazer um software lá que eu fale assim, ah não, esse software aqui só vai transferir dinheiro de uma conta para outra quando ele tiver afim, tá? Ou seja, na área de exatos não tem isso. Então, só isso já disse para mim que essa discussão é besta. Por quê? Porque o que vai acontecer? Se o paciente chegar, como era um paciente como eu, e vai falar, não, cara, eu não acredito nem em psicologia, nem em psicanálise. Então, se você começar a vir com um monte de papo furado para mim, de tarefinhas que eu tenho que fazer, eu vou dar risada da sua cara e eu vou embora. Assim, eu vou falar para você que eu fiz e não fiz. E aí, o que vai acontecer? O paciente vai ficar sem tratamento? Não. Então, na realidade, quem tem que escolher isso, quem tem que dizer se ele gosta de um ou de outro, é o paciente. Não é o terapeuta. Por quê? Porque não adianta. Cara, sinceramente, TCC é extremamente interessante. Toda a área de terapia cognitivo-comportamental é extremamente interessante. Tem um monte de resposta boa lá, mas ela vai continuar não funcionando se o paciente não colaborar. E aí você vai falar o quê? Ah, então eu vou usar a desculpa de que eu tenho lei e prática baseadas em evidência. Então eu vou falar assim, não, mas olha só, se você pegar e se o paciente fizer tudo que eu mandar, comportar direitinho, do jeito que tem que ser, tudo mais, eu sei aqui que, sei lá, 80% dos pacientes em 6 meses estão bem.
já, sei lá, recupera de uma depressão, por exemplo. Não sei, estou chutando. Tá, mas você acabou de dar a resposta à sua própria pergunta. Se o paciente colaborar, se o paciente fizer tudo que ele tiver que fazer direitinho, beleza, ele tem 80% de chance de melhorar em 6 meses. Mas, e se o paciente não melhorar? E se o paciente, como eu, pensar assim, ah, não, esse negócio é muito chato, eu tenho mais coisas para fazer, não quero ficar preenchendo formulário, nada. Aí o que você fala para eles? Você fala, ah, não, se não for desse jeito, então acabou, não tem o que fazer, eu sigo desse jeito, não vamos fazer mais nada. Não, não tenho dúvida que o próprio psicólogo ia acabar pegando, fazendo várias sessões, conversando, batendo um papo, que é praticamente a mesma coisa que a psicanálise faz. Mas ele ia ficar tratando, dando acolhimento para o paciente, até que uma hora o paciente ia pegar e falar, ah, beleza, então eu vou tentar fazer esses procedimentos aqui que você está falando para eu fazer. Beleza, e a coisa toca. Então, eu acho que dessa discussão toda que eu vi, que eu devo ter assistido, sei lá, umas 10 horas de podcast falando sobre isso, eu acho que talvez o que eu mais senti falta foi, tá, e o paciente? Quem perguntou para o paciente o que ele quer fazer? Tá? Então, pelo menos na minha opinião, isso é o que ficou faltando. Tá? Eu acho que não faz sentido nenhum ficar questionando, porque daí o pessoal da psicanálise vai dizer que tem métrica própria de como que eles avaliam a evolução do paciente, por isso que eles não usam escala. O pessoal da prática baseada em evidência vai ficar reclamando de que eles não usam escala, então não tem como saber, que é só achismo. Mas no final das contas, achismo é para os dois, gente. Tanto a psicologia quanto a psicanálise vão usar achismo de todo jeito. Seja para achar qual é a prática que eles vão escolher na psicologia, ou para achar qual é o problema do paciente, na psicanálise também. Então, na minha opinião, assim, tá chovendo no molhado. Eu acho que é uma briga quase infantil. Eu não entendo, eu realmente não entendi o porquê desse questionamento todo. Beleza, então, para fechar esse assunto, na minha opinião, faltou perguntar para o paciente. Porque, na realidade, em qualquer disciplina onde você diz que se o paciente não quiser ser tratado, se o paciente não quiser ser curado, ele não vai ser, independente da técnica, sinceramente, essa discussão virou só acadêmica. É só comparar um monte de número, que número é o que eu falei. Como mentir com estatística é a coisa mais fácil do mundo. Se for para discutir só número, não importa, você pode ficar discutindo número para o resto da vida e vai ter paciente que vai querer melhorar com uma e vai querer melhorar com outra. E pronto, está resolvido. Então vamos lá. Passando essa parte mais polêmica da coisa, o que eu ia falar, eu vou deixar em aberto com vocês, porque realmente não vai dar tempo de terminar. Senão a gente vai ficar de novo com mais de 1 hora de vídeo aqui. Mas é o seguinte, o que eu ia conversar com vocês da parte de decisões que a gente vai precisar tomar com inteligência artificial é o seguinte, tá? Porque eu estou vendo um monte de gente pegar e tentar descobrir como que a inteligência artificial funciona, onde que ela está, se é um computador, se não é um computador, esse tipo de coisa, mas eu acho que eu vi ninguém, ou praticamente ninguém, sequer pensando nos problemas sérios de verdade. Tá? O que eu estou chamando de problema sério de verdade? É o seguinte, hoje o cérebro humano tem uma desculpa extremamente eficaz para tudo que ele faz, que é o eu entrei em pânico. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer isso para vocês? Pensa assim, eu estou dirigindo um carro, tá? Estou na serra lá, descendo a serra, 80 quilômetros por hora, lá, indo para a praia. Do nada, aparece uma criança e pula na minha frente, tá? Não faço ideia por quê, por algum motivo apareceu ali uma criança na minha frente, sei lá, ou tinha estourado o pneu do carro deles, eles estavam andando ali com a família, sei lá por quê, mas apareceu. E aí o cérebro humano dá aquela travada, porque independente do que acontecer ali, você nunca vai poder chegar e falar assim, não, o motorista foi o culpado. Porque eu não estou falando de um acidente de verdade, tá? Estou falando uma coisa assim. Você está descendo a serra, tudo mais, você acabou de fazer uma curva, tem uma criança ali na sua frente, e aí duas coisas podem acontecer. Ou você pega e vira, por exemplo, o carro com tudo, e acaba caindo na ribanceira e morrendo lá, alguma coisa assim. Ou você, putz, você não viu, você travou ali e passou por cima da criança. Você vai dizer que tem um culpado ali? Não tem muito como dizer que tem um culpado, né? Ninguém vai, por exemplo, prender o dono do carro porque ele pegou e matou uma criança ali no meio da serra. Por quê? Porque você tem uma desculpa perfeita no cérebro humano, que é aquela história do eu agi por instinto, ou nossa, eu travei, entrei em pânico. Tá? Então, assim, sei lá, não dá para você alegar que a pessoa fez de propósito. Então, por mais que seja um problema, uma fatalidade e tudo mais, não dá para você dizer que foi de propósito.
Agora, aí a questão que eu quero trazer para vocês na semana que vem sobre inteligência artificial, que é o seguinte, essas que são as questões de verdade filosóficas que a gente tem que começar a responder. Que é o seguinte, tá, para o cérebro humano isso daí funciona. Tá? Por quê? Porque realmente eu não tenho como imaginar, eu não estou ali olhando e imaginando o que vai acontecer se eu virar o volante em tantos graus e vou passar em cima da criança, não vou passar em cima da criança. Assim, não existe esse pensamento. Na realidade, o cérebro humano está realmente usando por instinto. Ou ele vai usar o instinto de própria autopreservação, que vai ser do tipo, poxa, travei, passei por cima e acabou. Né? Ou ele vai, sei lá, tentar ser herói, vai pensar, não, nossa, meu Deus, tem uma criança ali, eu tenho que salvar essa criança, vira tudo, cai na ribanceira, morre também, também acabou. Mas ali foi, digamos assim, milhões de anos de evolução que trouxeram você àquela decisão. Mas aí a gente tem, por exemplo, um carro de direção autônoma. E aí entra a inteligência artificial. E esse é o tipo de questionamento filosófico que a gente realmente tem que começar a responder aqui. Que é o seguinte, o que um carro precisaria fazer ou decidir no caso de aparecer essa mesma situação? Eu estou lá no meu carro autônomo, descendo a serra, 80 quilômetros por hora, não estou nem olhando o volante, então o carro está dirigindo para mim, e aparece uma criança lá na frente do carro. Virou a curva, apareceu uma criança lá na frente do carro. O carro não tem essa desculpa de deu pane, ou entrei em pânico, deu branco, nada disso daí vai existir. Tá? Não estou nem dizendo que hoje isso daí acontece, por exemplo, com a Tesla. Eu realmente não sei o algoritmo que eles usam, não sei se eles estão sofisticados nesse ponto ainda. Mas, com certeza, se não está, em algum momento vai estar. Vai ter a situação assim, tá, beleza, então eu estou aqui viajando 80 quilômetros por hora, eu consigo calcular e fazer o cálculo de que, olha, essa criança que apareceu na minha frente, eu sei que eu não consigo desviar. Tá? Ou seja, pela velocidade que eu tenho, inércia, pressão da pista e tudo mais, eu sei que eu não consigo desviar. Então eu tenho uma escolha a fazer. E nessa escolha significa, ou eu vou ter que escolher matar a criança, ou eu vou ter que matar a pessoa que está dirigindo o carro. Tá? Por quê? Porque eu estou colocando uma situação mesmo impossível para vocês. Estou colocando uma situação em que o carro vai ter certeza que um dos dois vai morrer. Por quê? Porque ele sabe que não, se eu tentar fazer, ou seja, em todas as 500 mil simulações que eu consigo fazer aqui em um segundo, eu sei que se eu tentar desviar eu vou cair na ribanceira, eu sei que se eu tentar parar vai ter uma força G no meu passageiro que vai matar, vai espremer o cérebro dele, eu sei que se eu não fizer nada eu vou passar em cima da criança. Sim, eu não tenho como sair dessa situação. Eu sei que um dos dois vai morrer. E aí é a pergunta que a gente tem que fazer. Tá? Quem é que vai tomar essa decisão? Tá? Porque assim, não dá nem para falar assim, vai soar um apito para a pessoa poder assumir a direção. Não, não adianta, não dá tempo. Tá? Ou seja, a pessoa, o carro está indo na velocidade que o carro está indo, a criança apareceu, um dos dois vai morrer. E pronto. Assim. A diferença é, numa situação em que tem um humano controlando, aí a gente tem 30 mil desculpas. A gente fala, não, deu pane, eu não sei, fiquei catatônico, não consigo responder, não consegui pensar, e qualquer que foi o resultado, não tem problema nenhum. Mas e no caso que o computador está fazendo isso? Porque o computador consegue. O computador ele consegue chegar na conclusão, sei lá, 30 milissegundos antes, ele sabe que alguém, um dos dois, vai morrer, com 99,99999% de chance de que vai morrer. E aí, quem que ele escolhe? Então, esse é o tipo de dúvida que está para a gente deixar e para a gente conversar daí na semana que vem, tá bom? E aí vocês podem pensar, se vocês quiserem, podem deixar comentários aqui no vídeo do YouTube, porque eu vou tentar justamente procurar um monte desse tipo de problema para a gente poder trazer aqui para a gente discutir, tá? Porque é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é o real problema da inteligência artificial que a gente tem que discutir, tá? Porque esse negócio de que, vai roubar meu emprego, ou vai isso, ou vai aquilo, tudo isso daí, na minha opinião, é lorota, tá? Mas esse tipo de problema, onde a IA sabe que vai dar problema, uma dessas duas pessoas vai morrer. E ela vai precisar decidir qual delas vai morrer. Então, como é que você decide isso? Tá bom? Então é isso que eu vou deixar para vocês pensarem até semana que vem. Tá bom, gente? Valeu? Espero não ter criado muita polêmica e nem arrumado nenhum hater nem de um lado nem de outro, porque eu falei, por mim eu gosto tanto da psicologia quanto da psicanálise, mas eu espero ter contribuído um pouco para essa discussão. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço, então. Até semana que vem. Meu nome é Luciano Fagundes e esse foi o Tô Feliz Mente e Alma. Abraço, até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.